mas é enaltecer a nossa partida. Eu acho que nesse caminho que a gente está trilhando aí, tem coisas boas pela frente. Fala, meus amigos! Estamos juntos nesta sexta-feira, pois o final de semana chegou e estamos aqui de volta para falarmos de Vasco. Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Minha gente, teve jogo ontem e o Vasco empatou em 0-0 com o Grêmio. Uma partida que, no meu modo de ver, daria para o Vasco vencer. A gente tem uma certa, como é que pode dizer assim, nitidez de que o time ele tem se empenhado, não é falta de vontade. O elenco é que é fraco, né? A gente sabe que as peças são limitadíssimas e o Zé Ricardo também tem hora que faz umas coisas que não dá para a gente entender. Ele insiste com o Vinícius, insiste com outros jogadores aí que a gente já sabe que não vai dar liga, mas ele é o técnico e ele sabe muito bem o que faz. Eu vou colocar aqui para você agora alguns trechos da entrevista coletiva do Zé Ricardo ontem, pós-jogo, e ele vai falar aqui alguns assuntos que eu vou colocar a partir de agora. Ele começa falando sobre o jogo e sobre a arbitragem. Vamos acompanhar. Boa noite a todos. Falar de arbitragem não é realmente muito legal. Acho que o Grêmio veio com uma proposta, pareceu bem claro, de fazer um jogo mais picotado realmente no primeiro tempo, com jogadores bem experientes. Isso, para quem estava ali de fora, como eu estava, observei que me parecia isso, uma estratégia para no segundo tempo entrar com o Janderson, com jogadores de mais velocidade, né, dar uma troca e tentar vencer a partida, principalmente em contra-ataques. Mas entendo que a gente precisa enaltecer a grandeza do jogo. Acho que foi um jogo, um pecado não ter tido gols na partida, mas foi um jogo de duas equipes de camisa muito pesada. Eu acho que teve a grandeza da partida e o Vasco fez uma boa partida no meu modo de ver. Se houvesse que ter um vencedor, talvez o Vasco fosse o merecedor. Mas é assim, é o futebol. Acho que o Flávio teve uma partida difícil também de apitar. Eu não gosto de deixar o lado da humanização de apitar um jogo desse tamanho, com o estádio cheio. Ele é um árbitro preparado, um árbitro FIFA. Tenho certeza que tentou fazer o seu melhor. Acho que o número de cartões no primeiro tempo foi um pouco excessivo, principalmente para o nosso lado. Ficou um pouco nítido que no segundo tempo a gente acabou tendo um time um pouquinho atrás na marcação, com medo de evitar esse segundo cartão. Tanto que duas das substituições foram nesse sentido, tanto do Andrei quanto no Gabriel Dias. Mas é enaltecer a nossa partida. Eu acho que nesse caminho que a gente está trilhando aí, tem coisas boas pela frente. Mas continuar trabalhando, já temos treino amanhã, nos preparar o máximo possível para enfrentar o Náutico lá em Recife. Realmente tivemos um jogo aí meio truncado. O próprio juiz da partida, ele fez o favor de truncar o jogo, né? Vários cartões amarelos no primeiro tempo, dando um certo receio de que a gente pudesse ter jogadores expulsos para a próxima partida, que na verdade será contra o Náutico na terça-feira que vem, se eu não me engano, às 7h, lá no Recife. E aí você já vê que o Vasco perdeu o Quinteiro e perdeu também o Palácios para a próxima partida, tudo por causa de cartão. O Flávio é um árbitro que a gente já sabe que não tem um bom histórico com o Vasco da Gama. Aliás, ele e o irmão dele, que hoje faz parte da central do apito, sempre que apitaram o jogo do Vasco, tiveram problemas. Mas, enfim, o Vasco conseguiu aí esse empate, podia ter vencido. E a gente agora vai até tocar no assunto do Palácios,
que o Palácios é um jogador, gente, que a gente tem que analisar ele de duas formas. Primeiro, eu vejo assim, o Palácios é um jogador que foi caro e o dinheiro que o Vasco investiu nele poderia ter utilizado de uma forma um pouquinho mais inteligente. Como? Contratando outros jogadores que pudessem suprir ali alguma deficiência, aliás, deficiência é o que mais a gente tem, para poder compor o elenco. Não. O que o Vasco fez? Contratou um jogador que é jovem, que tem problemas físicos para entrar em forma. Esse é que é o grande X da questão. Palácio já está no Vasco há 3 meses e acho que uns 2 meses que ele joga, ele não consegue ainda aguentar um tempo inteiro para poder jogar. E aí você tem a questão também financeira. Um jogador de 8 milhões de reais que o Vasco pagou, se não me engano, não dá para ficar assim, sem condicionamento físico. E isso é um problema que o Vasco já sabia, já que o Palácios ele não jogava lá no Internacional desde, acho que de outubro do ano passado. Então, são questões aí que a gente tem que cobrar, sim, a essa diretoria do Vasco da Gama, do porquê disso aí. Eu vou colocar agora aqui o trecho em que o Zé Ricardo comenta sobre o Palácios e o choro dele no final da partida, principalmente com aquele pecado, aquela bola na trave que ele acertou no final do jogo, que seria o gol da vitória. Fala, Zé Ricardo. Realmente é um pecado, né? Ele vem se dedicando bastante, é um jogador que, todos sabem, é mais introvertido, né? A gente está tentando abraçá-lo para que ele possa render o máximo possível, não só como atleta, mas também como pessoa, dar conforto agora que a família dele chegou ao Rio, porque um jogador que está bem consigo mesmo certamente tem tudo para render mais. Mostrou a qualidade que tem no lance que acabou acertando a trave, um pouquinho antes fez um chute muito bom, o Breno, que foi em cima do Breno, tem para mim que se fosse um pouco para um lado ou um pouco para o outro, seria uma oportunidade muito clara de gol, e no lance, enfim, o Breno toca na bola, mérito também do bom goleiro que o Grêmio tem, mas um pecado realmente, ele merecia o gol, só falei para ele levantar a cabeça, porque outras oportunidades vão surgir, isso não foi dessa vez, talvez, quem sabe, o gol mais importante aí está para vir. Lógico que era o primeiro, ele gostaria de ter feito e dado a torcida, porque certamente daria vitória para a gente, e se a torcida já aplaudiu a gente ao final, mesmo com empate, imagina se a gente tivesse feito o gol, né? Seria uma festa maior ainda. Aproveitar para parabenizar a torcida, que mais uma vez deu um show, aplaudiu a nossa equipe, o que prova que realmente a gente está fazendo de tudo para representá-la da melhor maneira possível. E agora você vai ouvir o próprio Zé Ricardo também falando do porquê que ele insiste com o Raniel ou com o Getúlio e não coloca o Figueiredo e não dá oportunidade também para aquele menino que veio, o Zé Santos, para poder testar os garotos aí na posição de centroavante, já que a gente já está vendo que com o Raniel e com o Getúlio não dá. A torcida, vários torcedores e várias pessoas vieram pedindo o Getúlio no jogo passado para ser titular. Ele foi titular no primeiro tempo e quase mal tocou na bola. Aí veio o segundo tempo, já tinha cantado a pedra que o Raniel ia entrar, entrou e foi aquela coisa horrenda, né? Deu um chute bizonho pro gol, se atrapalhou todo e, para completar, teve como uma dupla de ataque com o Vinícius, que é um outro peladeiro que não sabe nada, corre que nem um doido, mas não sabe para onde vai. Fala aí, Zé. A gente conversou um pouquinho sobre isso na coletiva de ontem, né? O Getúlio, poxa, eu não acho nem que ele foi mal, ele realmente jogou contra 3 jogadores de altíssimo nível, um da seleção argentina por muito tempo, que é o Kahneman, Jeromel, que dispensa comentário, e o Bruno Alves, que vinha já muito bem no São Paulo e agora é um zagueiro de extremo nível, né? O Grêmio realmente tem uma fortaleza ali com os 3 zagueiros, é difícil jogar, né? Ainda mais porque eles fazem perseguições, vão até o meio de campo se precisar, intermediária adversária, e o Getúlio acabou tendo mais dificuldade por essa dificuldade de a gente enfrentar jogadores do nível que estão ali. Raniel, acho que todo mundo sabe como é que é a vida de centroavante, né? Às vezes passa por um momento mais abaixo, mas como eu falei ontem e repito,
o sucesso do Vasco em 2022 na Série B vai provavelmente passar pelos pés do Raniel, porque é um jogador que eu tenho muita confiança nele, um jogador extremamente talentoso, entrou com muita vontade, querendo mostrar, e também, assim como os garotos, em alguns momentos acabou se precipitando, mas é porque quer muito. Ele sem dúvida nenhuma, um atleta que vive o Vasco intensamente, sabe de tudo que pode representar para a carreira dele, um acesso lá em novembro para o Vasco. Então, continuar dando confiança. O Figueiredo, a princípio, a gente sabe que pode utilizar ele como atacante, né? No jogo passado acabou necessitando entrar e ele entrou, não tem nenhum problema de colocá-lo ali, mas a princípio eu vou manter ele ali pelo lado do campo. E o Zé Santos é um jogador que veio numa boa oportunidade de mercado, veio com um tempo de contrato longo, numa situação que a gente entendia que era importante, está ganhando espaço, está ganhando tempo de trabalho, está ganhando confiança naquilo que a gente pede para ser feito, né? É muito normal acontecer em outras equipes, principalmente fora do país. O jogador é contratado, é maturado, às vezes maturado no time B, às vezes é maturado numa equipe parceira em outra divisão, ou então em outro país. E os questionamentos eles não vão acontecer porque um jogador que fez um bom catarinense, eu concordo que as pessoas têm o interesse de vê-lo jogar, mas certamente no momento certo ele vai jogar, extremamente dedicado, garoto humilde, que certamente, quando tiver a oportunidade, uma coisa eu posso dizer, fisicamente ele vai estar preparado, vai entregar muita doação e espero que quando ele tiver a oportunidade ele aproveite. Bom, gente, diante disso tudo aí, eu gostaria que você comentasse o que você achou dessas falas do Zé Ricardo em relação ao jogo de ontem. Agora a gente tem na tabela, na sequência aí, o Náutico jogando fora, vai jogar no próximo domingo, no outro domingo, né, dia 12, contra o Cruzeiro em São Januário, e depois joga, se não me engano, com Londrina. E ainda tem mais 2 partidas esse mês. Uma contra o Operário do Paraná, também em São Januário, e depois contra o Novo Horizontino. O Vasco, com o resultado dos jogos até agora, caiu para a 3ª colocação, já que com a vitória do Sport ontem, o Sport ultrapassou o Vasco. O Sport agora é o vice-líder. E ainda pode cair mais, porque o Bahia joga, e se o Bahia vencer, o Vasco vai ficar na 4ª colocação. O Novo Horizontino também joga, e isso aí preocupa, porque a gente pode ficar, se eu não me engano, a 1 ou 2 pontos do Novo Horizontino. E aí, você vê, o Vasco podia ter aberto 7 pontos do Grêmio, manteve os 4, e agora vai ficar a 1, na verdade, a 1 ponto do Novo Horizontino, caso o Novo Horizontino vença. Então, vai ficar ali naquele limitezinho, na 4ª colocação, a 1 ponto do 5º colocado, quando podia ter mantido aí, no caso, pelo menos os 4 pontos do 5º colocado, que será o Novo Horizontino. Bem, se você gostou do vídeo, peço a você que comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aí embaixo, seja membro. Vai lá, clica, escolhe um plano para poder ser um apoiador nosso. Se você também quiser nos ajudar, você pode nos ajudar através de um Pix no radarvascaíno@gmail.com, no radarvascaíno@gmail.com. E também tem aqui, o QR Code para você apontar sua câmera e fazer sua contribuição, caso se sinta à vontade. E tem mais, segue a gente nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, gente, era isso. E a gente volta daqui a pouquinho, às 21 horas, com a nossa live. Ok? Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!